Ora, como começar a ler a Bíblia? Eu vou dividir a resposta em 3 categorias. A pessoa quer ler a Bíblia por curiosidade, para aumentar a sua cultura, ou apenas e só para conhecer também o manual do crente. Vou falar para novos convertidos e para quem já tem alguma experiência e caminhada com Cristo. Para os curiosos, para os que realmente buscam ter um conhecimento pleno e querem ler a Bíblia apenas e só num sentido de conhecer o que lá está dentro, eu recomendo ler o Novo Testamento e depois o Velho Testamento. Toda a Bíblia, ela traz para nós, começando na promessa lá em Gênesis até Apocalipse, a promessa que Deus deixa ao homem do Cristo, de Jesus, que havia de vir para redimir o homem. Então, tudo o que acontece no Velho Testamento, ele cria tipos e um prelúdio, como a própria Bíblia diz, sombra daquilo que haveria de ver. Então, para conseguir entender o Velho Testamento, eu acho que é necessário nós termos já um conhecimento de qual é que é esta promessa. Então, ler Cristo, nascimento, vida, milagres, morte, ressurreição e depois aquilo que a Igreja viveu também e aquilo que a Igreja aguarda ainda na volta de Cristo, para depois então conseguir olhar para o Velho Testamento e encontrar no Velho Testamento aquilo que nos apontava para o Cristo. Toda a Bíblia tem o seu significado e a sua importância, mas eu reconheço que o Velho Testamento aponta-nos para uma promessa que já foi cumprida e o próprio Cristo deixa-nos outra que nós ainda aguardamos. Então, para quem lê por curiosidade, eu acho que esta é a forma mais fácil de ler a Bíblia e de poder realmente extrair o melhor do texto para o entendimento e conhecimento daquilo que se está a ler. Para o novo convertido, eu recomendo sempre começar a ler pelo Evangelho de João. O Evangelho em que o evangelista escolhe apresentar Cristo ou escreve de forma a que Cristo seja manifesto e revelado como o Filho de Deus, o Todo-Poderoso que veio para operar, para fazer e para cumprir a maior missão que há na Bíblia, que é de resgatar o homem do inferno para o céu. Então, começando daí, eu recomendo depois, em vez de ler a Bíblia toda de seguida, passar para as cartas paulinas, e elas são várias, mas pode depois ler Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filemão. Portanto, tem várias cartas que Paulo escreveu que nos ajudam na nossa caminhada cristã a entender aquilo que é esperado de nós. Paulo, nessas cartas, ele instrui a igreja. Ele está a escrever às igrejas de cada cidade por onde ele foi passando e onde foi fundando igrejas e vai dando dicas preciosas de como viver a fé, como nos comportar uns com os outros, as relações dos pais com os filhos, dos esposos com as esposas, das pessoas com as autoridades, tudo aquilo que são relações da esfera social do homem, Paulo aborda nas suas cartas e ajuda-nos a ver uma vida de forma plenamente guiada pela palavra de Deus. Então, muitas vezes nós não sabemos para onde é que vamos, o que fazemos, o que dizemos. Se nós lermos as cartas paulinas, vamos ficar mais instruídos. E para aqueles que têm uma caminhada com Cristo, para aqueles que já têm alguns anos, alguma experiência, para aqueles que já lidam com a Bíblia diariamente ou regularmente, o conselho que eu deixo sempre é ler. Virgílio, mas como? Só ler. Faça um plano, veja na internet que existem vários, existem planos temáticos, planos cronológicos, existem várias formas de ler a Bíblia seguida. Posso lhe dizer que se decidir ler a Bíblia inteira num ano, vai apenas ter 3 a 4 capítulos para ler por dia. Portanto, é um exercício que se consegue fazer a cada 20 minutos, 25 minutos diários e que ao fim de um ano produz que lemos a Bíblia inteira. Eu acho que é extremamente importante e eu acho que para aqueles que realmente querem seguir a fé, querem caminhar com Cristo, querem entender os propósitos da Bíblia para a vida do homem, que devem realmente buscar ler a Bíblia inteira. São as 3 categorias que eu faço. Se surgir alguma dúvida, alguma questão, podem sempre falar, vamos estar aqui para responder. Fiquem bem, até à próxima.